E aí a gente passa para outra fase, pensando em reconhecimento do zoster. Né? A gente tem a lesão muito clássica de herpes zoster, que às vezes até na graduação a gente consegue passar muito bem, eu acho que esse tipo de informação, o que é de livro, mas eu acho que o desafio maior é a gente reconhecer os quadros não convencionais, né? Os quadros muito iniciais para um tratamento eficaz e oportuno. E aí pergunto a você, eu sei que a grande maioria dos casos de herpes zoster acaba a gente sendo fácil de identificar pela lesão elementar. Mas eu te pergunto, Luiz, a lesão elementar do zoster é tudo? Consegue definir todos os casos de zoster? Não. Não, infelizmente. Infelizmente, né? não. A gente tem falado para vocês, né? A gente fala muito na hora do quiz. Vamos descrever a lesão, a morfologia. Realmente, na dermato, a morfologia, ela tende a ser o melhor caminho para chegar nos diagnósticos. Isso. No zoster, ele é uma exceçãozinha, porque o que a gente presta muita atenção, na verdade, é a distribuição das lesões, que é aquela distribuição linear, zosteriforme, que a gente chama, ao longo do trajeto do nervo. Por quê? A principal lesão elementar clássica é a vesícula sobre base eritematosa. Vesículas agrupadas, que a gente sempre, inicialmente, vê nos livros, né, aquele zoster super contínuo, pegando todo o trajeto do nervo. Aí, geralmente, quando a gente tá na residência, a gente já aprende. Quando parece que são vários herpes simples, aí você pensa em zoster. Por quê? Tá no trajeto, mas não é contigo. Ele tem uma ilhazinha aqui, uma ilhazinha ali mais pra frente, né? Então fica a dica aí, não esperem que esse agrupamento de vesículas vá seguir completamente esse trajeto neural. Sim. Às vezes a gente faz pequenos agrupamentos, uma área de Pelissão, outro pequeno agrupamento, área de Pelissão, e isso a gente também considera possível de zoster, né? Totalmente. E às vezes nem isso tem, né, Luiz? A gente tem várias outras morfologias de lesão que o zoster pode se apresentar. Nos imunossuprimidos, ele pode gerar lesões hiperceratóticas. A gente não vê vesícula, mas a gente vê lesões hiperceratóticas. E a gente também pode ver lesões de vasculopatia com necrose cutânea, púrpura retiforme. A gente trouxe até um exemplo para vocês aqui, que quando a gente olha para essa foto, a gente não vê uma vesícula, né? Vê só necrose. Quem estiver acompanhando aí a gente no YouTube ou quiser visualizar a imagem, a gente está vendo realmente um agrupamento de lesões arredondadas necróticas, né? Como parecendo uma púrpura mesmo, né? Equimótica, né? Com necrose. Isso. Mas aí, quando a gente vai ver a distribuição, a gente vê que afeta só um lado do rosto, pegando aqui a linha da mandíbula, como se fosse o ramo V3, né? Do trigêmeo. Então, a gente vê que nesse caso não tinha vesícula nenhuma, mas o diagnóstico ainda era zoster. E a gente chega nessa conclusão por conta dessa distribuição. Isso. Então, mais do que a lesão elementar, lógico, a lesão elementar corrobora muito, mas é a distribuição das lesões e também os sintomas associados a ele. Às vezes a lesão não é a única queixa do paciente, a lesão cutânea, mas também a dor, a desestesia, a sensação parestésica local, o ardor. Então, valorizar muito isso, especialmente quando as lesões não são típicas daquela lesão morfológica vesiculosa inicial. Então, se você visualizar umas placas um pouco edematosas ou lesão necrótica, às vezes o simples ato de tocar na região e perguntar ao paciente, sua sensação aqui, a sensibilidade é igual, compara com o contralateral, às vezes ele já consegue descrever algum grau de parestesia local e isso chama atenção. E se tiver dor intensa, né? Aí é que fica fácil. Aí fica mais fácil, né? Uma do couro cabeludo que os pacientes falam muito é eu tô sentindo repuxar. É um repuxado aqui no couro cabeludo, uma sensação ruim. E às vezes a gente não tem nem as vesículas ainda. A gente tem aquelas plaquinhas edematosas, até que parecem meio infiltradas, que é uma outra morfologia que a gente vê no iniciozinho, antes das vesículas, são essas plaquinhas edematosas infiltradas. Essas pápulas e placas bem edematosas que parece que vai vesicular ainda, né? E quando é no couro cabeludo é difícil, né, Luiz? Às vezes. Porque a gente não tem uma visualização plena da pele do couro cabeludo, tá entremeado às vezes com dermatite seborreica e com cabelo, enfim, com resíduo de shampoo e de cremes. É uma confusão. E aí você tem que suspeitar pela desestesia, pela dor, pela unilateralidade, que isso é uma coisa que chama muita atenção. Então, valorizar muito isso, que nem sempre vem só a belezinha assim clássica, né? Então, não errem mais nas urgências, porque eu digo, é um dos quadros de maior necessidade de intervenção no curto prazo para a gente que é dermatologista. Então, tem um momento oportuno de tratamento, a gente não pode deixar passar esse diagnóstico, né, Luiz? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram.
Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.